Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas. Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru, gravando esse podcast para vocês. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora, tenho alguns livros escritos. E antes de eu mostrar para vocês a minha convidada super especial, eu sempre trago convidadas super especiais, eu sempre falo isso, mas é verdade, todas as minhas convidadas são especiais. Mas essa tá fazendo até aniversário no dia de hoje, depois a gente vai falar parabéns para ela aqui no ar. Mas antes de eu contar sobre a minha convidada super especial, quero apresentar alguns dos meus livros para vocês. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não me conhece, né? Nunca entrou nesse canal, nunca assistiu um podcast meu. Bom, como eu falei para vocês, eu sou pedagoga e escritora e eu tenho escrito alguns livros. Deus tem me ajudado a escrever alguns livros. Algumas histórias são reais e a minha primeira história foi a história da minha vida. Esse livro se chama Depressão Aconteceu Comigo. Aqui eu conto um pouquinho da minha história, de como Deus me salvou da depressão, como ele me ensinou lições de vida através da depressão. Eu passei 15 anos escrevendo sobre a depressão, estudando sobre depressão, e aqui eu conto um pouco do que eu aprendi estudando, mas também conto um pouco do que Deus fez na minha vida, das lições de vida que eu aprendi através do divã de Deus. Aí comecei a escrever algumas histórias para ajudar crianças, principalmente crianças na escola. Meu sonho é que esses livros cheguem até as crianças nas escolas. Isso é algo que eu tenho pedido para Deus. Deus tem atendido alguns dos meus pedidos e meus livros estão chegando aí aos pouquinhos. Esse primeiro livro, que se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, é uma história real da minha filhinha que teve esse problema quando era criança. Acho que todas as crianças passam por isso, um período, né, de que elas não gostam de ir para a escola. E a minha filhinha, nesse período da infância que ela não gostava de ir para a escola, ela também aprendeu uma grande lição de vida com uma criança que não podia ir para a escola porque não tinha saúde para ir para a escola. E ela aprendeu o quanto é importante nós termos vida, saúde, poder acordar todos os dias de manhã, né, levantar, colocar a mochilinha na escola, ir para a escola é uma dádiva de Deus. Então aqui eu conto uma historinha que ajuda as crianças a aprenderem a valorizar o ir para a escola. Escrevi também um livro sobre bullying. Esse livro é um livro muito importante, também conta a história de uma menina real, só que aqui nesse livro ela é uma lagartinha. Ela se sentia inútil, se sentia que não servia para nada, mas aqui nesse livro, a lagarta que sofria bullying na escola, eu mostro para as crianças que todas elas são importantes. Todos os seres criados por Deus são importantes, até uma lagarta, quanto mais nós, seres humanos. Então aqui eu mostro que a lagartinha tem valor e eu mostro para as crianças que elas têm valor, que elas não devem aceitar o bullying, não devem aceitar que façam bullying com outras crianças. Então esse livro sobre bullying é um livro muito lindo também. Em seguida, eu escrevi uma história real também para minha filha, sobre ela e a gatinha dela. É a minha gatinha Marie. Ela encontrou essa gatinha num cesto de lixo durante a pandemia e ela levou a gatinha Marie para casa e cuidou dela. E nós estamos com a gatinha Marie até hoje. E essa gatinha trouxe muita alegria para nossa casa e trouxe uma linda história também, historinha de amor que eu conto aqui no meu livro. Meu último livro lançado infantil foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino. Para quem não conhece, o Pedro aqui é de Bauru. Ele é um menino que não é nordestino, mas o Pedro ama o Nordeste desde criança. Ele tem uma cordelteca aqui na cidade com mais de 3.000 cordéis. O Pedro é conhecido aqui como Pedro do Cordel, ele recita cordéis. E a minha filha fez uma visitação com a escola dela até a cordelteca do Pedro, e eu conheci o Pedro, a família dele, e gerou uma história muito linda sobre o Pedro, mas também sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino, sobre os cordéis. É um livro que vale a pena ler também, um livro bem brasileiro. E meu último lançamento, que não é um livro, na verdade é uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres resilientes, todas elas passaram grandes dificuldades na vida, passaram por luto, passaram por traumas, passaram por abusos, e todas elas venceram através da fé, da coragem, do amor, da resiliência. E aqui eu conto a história dessas incríveis mulheres. Então é um livro também que vale a pena ler. Todos esses livros eu vou deixar aí para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês possam encontrar. Se precisarem falar diretamente comigo, é só entrar no meu Instagram, que também vai estar aí na descrição do vídeo, e me mandar um direct lá, tá bom? Bom, hoje, como eu falei para vocês, né, aqui nesse episódio do Elas por Elas, né, nesse
podcast de hoje, nós temos a honra de receber uma mulher que carrega em sua trajetória marcas profundas de superação, de fé e de liderança. Ela é nascida em Marília, em 1964, e ela se chama Patrícia Gomes. Ela enfrentou uma infância difícil, ela foi marcada pela ausência dos pais e por uma luta contra a pobreza, sendo criada pelos avós ao lado de 5 outras crianças, que eu não sei que crianças são essas, mas ela vai contar pra gente. Aos 17 anos, ela conheceu seu esposo, com 18 anos ela se casou e aos 19 anos ela foi mãe pela primeira vez. Logo depois vieram seus 2 outros filhos, então a Patrícia tem 3 filhos homens e essa vida corrida, intensa, cheia de desafios, mas também uma vida cheia de fé. Ela se converteu ao cristianismo depois do casamento, foi aí que ela teve um encontro com Deus. E Patrícia mergulhou no aprendizado com as mulheres mais velhas, para aprender mais sobre a vida, sobre Deus. E essas mulheres mais velhas eram do círculo de oração da igreja dela, Assembleia de Deus. Ao lado do seu esposo, ela contou uma história que eles começaram a consertar sofás. Ela vai contar pra gente como que foi isso. Depois eles começaram a fabricar sofás. E aí o negócio cresceu. E eles construíram como família uma história de trabalho, de fé e de crescimento. Mas a maior transformação da Patrícia viria com a dor de ver um dos seus filhos se afastando da sua fé. E foi aí que Deus a chamou para fazer algo maior, liderando o movimento Desperta Débora em Bauru. Ela não entendeu bem no começo que ela tinha que liderar esse movimento, mas aos poucos Deus foi trabalhando na vida dela, falando ao coração dela, e ela entendeu que ela tinha esse ministério de liderança. Em plena pandemia, depois de anos de inatividade do Desperta Débora aqui na nossa cidade, o que começou com um clamor de mãe, da Patrícia, hoje é um exército de mais de 500 mulheres só aqui em Bauru, orando pelos seus filhos. Olha que coisa linda. Então, a Patrícia, que está aqui hoje comigo, ela é prova de que quando uma mãe se coloca de joelhos, Deus levanta os filhos para caminhar com propósito. E é com muito carinho que nós recebemos hoje essa mulher que representa tantas outras guerreiras de oração. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, por você estar aqui hoje comigo. Eu que agradeço. Eu quero dizer que é um prazer muito grande. Ansiei muito estar aqui com você. Que bom, Patrícia. Que bom, Patrícia. Obrigada. A gente já se conhece há um tempinho, né? Somos amigas. Somos amigas, já nos vimos em muitos lugares. Tem os seus livros. A Patrícia tem meus livros, então a gente já se conhece há um tempinho e a gente vem conversando aí já faz um tempinho. Vamos lá no podcast, vamos no podcast. Muito obrigada. Deus preparou esse dia, né? Que ótimo estar aqui. Verdade. Obrigada. Então, agora sinta-se à vontade, não fica nervosa, respira, toma uma aguinha. Então, tá bom. Tô ótima. E a gente quer conversar sobre a sua vida, né? Eu quero que você descreva um pouquinho aí a sua infância, o que moldou, tudo que você passou na sua infância, como moldou você hoje, né? Como mulher, o que você é hoje. O que você passou aí com a ausência dos seus pais, criada pelos avós? Que crianças são essas que conviveu com você? Certo. Né? Vou falar tudo. Isso, conta aí pra gente, então, desse princípio. Quero falar tudo, porque eu não entendia que as minhas feridas, que hoje são cicatrizes, na verdade foi um aprendizado, um treinamento para que hoje eu me compadecesse de pessoas que eu vejo na mesma situação que eu via, né? Então, como você sabe, há 61 anos exato, né? Hoje é aniversário, né? Hoje da Patrícia. Aniversário. Parabéns, viu? Eu nasci na cidade de Marília. E logo que eu nasci, minha mãe largou nós com os meus avós, né? Eles eram pessoas assim idosas e ela simplesmente veio para Bauru. Minha mãe foi para Bauru e deixou nós lá. E você e os seus irmãos? Nós éramos 5 irmãos. 5 irmãos. Eu era o mais velho, depois era eu e mais 3 menores. Nossa. Sabe? Mas financeiramente nós não tínhamos assim nada mesmo, sabe? Então foi muito difícil mesmo, sabe? E conviver com os nossos avós. Eu me lembro que naquele tempo, né? Já que eu vim para falar, vou falar. Conta. Naquele tempo, todos os dias que ia cortar a luz, o homem ia de manhã,
dava um papelzinho escrito, falou, se não pagar até às 4 horas, vai ser cortado. E era o dia que ia ser pago a luz. Foi uma, assim, escola, nós não tínhamos os materiais devidos. Não é que nem hoje, que hoje o governo dá. Antigamente não era assim. Isso, Era tudo comprado e era tudo muito caro. Então, vocês passavam essa necessidade. Necessidade básica de sapato, roupas, alimento. Foi uma muito difícil mesmo. E como eu fui criada com uma família que não tinha um alicerce. Então, eu nem conheci meu pai até então. Não conheceu? Não. Eu vim conhecer meu pai com 13 anos de idade. Nossa. E quando eu conheci o meu pai tinha refeito a família. E aí eu fui morar com o meu pai, sabe? Mas foi tudo tão difícil para mim. Aos 16 anos, eu vim para Bauru. Veio sozinha? Vim morar com a minha mãe. Daí você minha mãe morava aqui. Foi onde eu conheci meu esposo com 17. E falei assim, eu pensei, o dia que eu formar uma família, tudo que eu passei, os meus filhos não passarão. Sim. Eles não vão conhecer nada. E eu me esforcei, sabe? Para isso. Para trabalhar, para dar de tudo para os meus filhos. E trabalhei muito em questão de formar um lar, segurar o lar, Sim. edificar a minha casa. Porque houve muitas investidas de Satanás para destruir o meu lar. Mas em tudo isso Deus teve misericórdia. Graças a Deus. E hoje a gente é uma família tão linda, Graças Roberta. a Deus. Quantos anos de casado, Patrícia? 42 anos de casado. Que bênção. Tenho 3 filhos homens. E se eu jogar jogo de velha, todo mundo perde para mim? Então, 3 filhos homens e 3 netos homens. Então, não adianta ninguém mexer. Mas o Senhor me agraciou com muitos filhos do coração. E, em especial, hoje, no meu aniversário, minha filha Janaína, lá de São Paulo, me mandou flores. Olha. Então, eu sou, assim, questão de falar quantos filhos, para mim é difícil. Milhares. Porque eu sou uma pessoa tão intensa que eu não consigo separar, sabe? Se você falar para mim, Patrícia, meu filho, ele está precisando de alguma coisa, e você me contar e me entregar ele... Olha, esses dias eu fui no casamento de um outro filho, Jonatas, e ele sabe disso, sabe? Então, eu aprendi assim, aquelas 5 crianças que moravam na cidade de Marília, que viviam em situações de pobreza, que nunca era convidado para um aniversário, uma festa de Natal, essas crianças, elas seriam um excelente campo missionário. É verdade. Então, hoje, eu tiro de tudo isso, eu tiro, assim, experiências e oportunidades. Se eu vejo crianças que estão em vulnerabilidade, eu vou com tudo em cima delas, né? Eu vou trabalhar com elas, eu vou procurar ajudar, eu vou... Você vê um campo missionário vejo nelas. ali uma condição, olha, eu tive uma experiência que uma pessoa chegou em mim, da minha família, como você falou, eu casei, nós começamos, quando eu casei, nós ganhamos um sofá muito pobre. Conta essa história do muito sofá. Muito pobre. Nós ganhamos um sofá que tinha um rasgo no meio do sofá, no assento do sofá, né? Então, não vim te contar uma história de conto de fadas que na minha vida não foi. Sim. Mas uma história de superação e vitória. É verdade, viu? De vitória. É verdade. Então, nós pegamos, meu esposo, muito habilidoso, ele pegou as costas do sofá e costurou naquele lugar que estava rasgado para frente, reformou o sofá, ficou certinho. Nossa. Mas ficou tão bom que o vizinho que tinha algum problema no sofá chegou e pediu. E o outro pediu, e outro pediu. Nós começamos a reformar sofá. Olha que coisa, do nada. Com o passar do tempo, nós viramos fabricantes de sofá. Pensou? Tivemos lojas assim no coração de Bauru. Tivemos loja na Getúlio Vargas, que é um lugar nobre aqui em Bauru, né? Sem falar que hoje meu filho ele fabrica sofá para shopping center. Tem shopping center em cidades longe que tem os sofás do meu filho. Que chique. Então foi uma bênção, né? Tá vendo? Então, começou da pobreza começou ali. da pobreza, dali, né? Então eu vejo que se a pessoa tivesse investido em nós ali, nós não teríamos sofrido tanto. Verdade. Como eu estava falando. Uma pessoa chegou em mim e falou para mim, uma pessoa da minha família, eu tenho um apelido, que é Dirce. Dirce? Eu amo meu apelido. Falou Dirce, eu não sei que é meu irmão. Não tem nada a ver com Patrícia. Não, tem. Tem? Por quê? Como eu te disse, a minha história é cheia de dores. Quando eu nasci, eu não tinha nome. E eu engoli
água do parto. Então, para não morrer pagando naquele tempo, correram, me batizaram com o nome da Madre Superiora da maternidade onde eu nasci, em Marília, na Gota, Maria Dirce. Ah, Maria Dirce. Aí, então, para não tirar o nome, ficou Patrícia Maria Dirce. Por isso que seu nome é tão comprido. Então, quando essa pessoa chegou em mim e falou assim, Dirce, você me perdoa? Mas aquela hora que ela estava falando, já estava diante dela, não aquela criança que era necessitada, que faltava calçado, que muitas vezes sentiu frio ou vontade de comer alguma coisa. Não, não era. Agora era uma empresária, era uma mãe, sabe? Uma mulher transformada. Uma mulher, assim, por exemplo, onde eu ia naquela hora, eu estava com meu esposo do lado, meus filhos. Sim. E isso era uma honra para mim. Sim. E ela falou, você me perdoa? Eu assustei. Eu falei, por que te perdoar? Do quê? Ela falou, eu via tudo que você passou. Quem que era essa mulher? Era minha tia. Sua tia. Ela falou, e eu podia ter feito uma coisa, mais alguma coisa. Eu poderia ter feito algo para você, e eu não fiz. Olha só, e ela se arrependeu. Se arrependeu. E eu pensei naquela hora, puxa vida, né? É fato. Poderia ter. Qualquer coisa. Um calçado era o suficiente, sabe? Né? Então... É isso, sabe? E eu consegui, pela misericórdia de Deus, e hoje eu vejo que isso não me deixou uma pessoa ruins, não, me deixou experiência, cicatrizes na qual eu me compadeço das pessoas. Sim. E eu vou, pela misericórdia de Deus, tentando ajudar. Que lindo, Patrícia. É assim que eu faço. E como você conheceu seu esposo aqui na cidade? Foi aqui em Bauru? Foi aqui em Bauru. Conta aí. Foi engraçado. Porque, na verdade, eu estava andando na rua e ele vinha descendo com a minha irmã. E eu precisava, falei assim para minha irmã, olha, eu tenho que ir ali comprar uma mercadoria que a mãe pediu, você não vai comigo? Aí ela pegou e falou assim, não, eu estou indo para casa. E o Alexandre, que estava com a minha irmã, falou, eu vou com você. Aí ele foi comigo. Mas você me leva no ponto de ônibus? Falei, levo. E ali eu conheci ele. Olha só. Sabe? E... passou 2, 3 dias, começamos a namorar e estamos juntos até hoje. Estamos juntos até hoje. Só era um plano de Deus. Até hoje, graças a Deus. E ele já conhecia o Evangelho, Ele conhecia, nasceu em berço. Nasceu em berço evangélico. Só que ele era desviado. Mas para quem, na terra de um rei, quem tem um cego, quem tem um olho é rei. Verdade. Olha que falou sim, que ele era crente desviado. Eu falei, poxa vida, né? O que eu não queria para mim? Eu não queria. Eu queria uma vida que me trouxesse um alicerce, né? Sim. Eu não queria uma pessoa que tivesse vícios, não sei o quê. Então, eu falei, puxa, ele, né? Ele tem um berço aí, né? É ele. E casamos e eu fui para a igreja. E eu, imediatamente, me firmei na igreja. E ele foi para a igreja com você também? Ele não conseguia se firmar. Ele não se firmava. Ele demorou muito, mas quando eu digo muito, é muito mesmo, sabe? Só que até então... Teimoso, né? Já que até então eu virei intercessora. E eu sempre falo, assim, quando uma mulher desiste da sua casa, é difícil. É difícil. Porque quando o homem desiste, a mulher tem uma promessa. Sim. A mulher sabe, edifica a casa. Então, se Deus fez essa promessa, ele vai velar por cumprir. Eu não sei de que jeito, mas vai cumprir. É verdade. E é assim que eu vejo. E assim foi. Deus me abençoou. Hoje, ele é pastor. Olha que ele é um pastor. Tá vendo? Então. Mas conta pra gente como que foi esse encontro que você teve com Deus? Como que aconteceu? Tá certo. Eu fiquei assim, na época, eu fiquei assim fascinada de ver. Eu chegava perto daquelas irmãs do círculo de oração, eu tinha o quê? Eu fui mãe com 19 anos, o primeiro contato que eu tive com a igreja foi quando eu fui apresentar meu filho, né? Então, eu não ia para as pessoas da minha idade, eu ficava atrás das mulheres para aprender que com elas, eram, né? sabe, dirigentes do círculo de oração. Então, quando elas ajoelhavam para orar, eu não sabia orar, eu não sabia fazer nada. Tudo que elas falavam, eu repetia em oração. E comecei a praticar, sabe? Quando o meu filho fez 10 meses, eu batizei. Olha só. E de lá para cá, eu tive uma experiência assim, sabe? Eu conheci uma senhora, que inclusive antes de ontem, eu estava na casa dela, que ela fez 99 anos. Nossa, que linda. E ela foi minha mãe na fé. Uau! Ela, na inauguração do Círculo de Oração, aquela nova convertida, ela colocou como tesoureira.
E eu pensei assim, meu Deus, agora eu não posso mais faltar. Nunca faltei, sempre fui muito responsável. Eu sempre fui muito responsável. Que bom. Sabe? Muito. Mas eu senti o peso de ir voluntário e ir porque eu tinha uma responsabilidade. Sim. E eu abracei aquela responsabilidade. E o que aconteceu? Eu ia no círculo de oração e eu via que eles ajoelhavam para orar. E eu falava amém, eu olhava, estava de joelho. Amém, eu orava, eu estava de joelho. Eu falei, gente, eles vão me matar de tanto orar. Vou morrer do quê? De oração. De tanto ficar de joelho. Só que eu aprendi. Aprendeu, né? Aprendi. Olha que Aprendi. lindo. Eu comecei a perceber que Deus falava comigo. Eu comecei a perceber que Deus respondia minhas orações. Sabe o que aconteceu? Eu tive intimidade com Deus. Eu aprendi a ter relacionamento com Deus. E eu me converti ao Senhor. Olha que lindo. Viu? Foi assim, mas quase me mataram. E aí os filhos cresceram, então, na igreja. Cresceram os três filhos na igreja, frequentando escola bíblica dominical. Inclusive, eu posso dizer, porque é fato, meus filhos recitavam salmos de apresentação, cantavam nas escolinhas da escola dominical. Todos, sempre ali. Nunca eu fui que eu deixasse um para trás, eu nunca. Todos nasceram e permaneceram na igreja. Que bênção. E aí, nesse tempo aí que você estava na igreja, você estava com a fábrica de sofá. Vocês estavam fazendo sofá nessa época. Foi por aí? Foi uma época de prosperidade que nós tivemos, Roberta. Porque, assim, quando você faz por si próprio é uma coisa. Quando Deus te dá, Ele te capacita. Foi Ele que deu mesmo. E Ele capacitou, sabe? Eu sou uma pessoa que converso muito, né? Então, eu fazia as vendas, eu fazia os orçamentos. E eu mostrava para a pessoa que eu sabia o que eu estava falando. Não era mais só segurança. Reforma, então. Era reforma e venda de sofás. De repente, a reforma parou, porque a venda de sofás novos, nós tivemos loja na quadra da Getúlio Vargas, ali onde é a Hering. Antigamente tinha o Taust, o Bradesco. Sim. Hoje tem uma concessionária ali. Sim. Nós tivemos ali uma loja perto da Bola de Neve por muitos anos. Olha só. Nós colocamos o nome de Idecora Móveis, mas foi muito bonito. Olha então, só. a loja ficou muito bonita. Tivemos loja na Batista de Carvalho, esquina Caraújo Leite, mas por 12 anos. Nossa. Então, não dava mais tempo de repente, reformar. Era só venda até então. Uau. E vendemos bastante, Que viu? coisa. E como que se conciliava tudo isso daí? Família, igreja, trabalho, como que era? Menina, meu marido uma tinha uma correria, mania né? de falar assim. Eu sei quando a Patrícia quer sair. Porque quando ela quer sair, ela pega o serviço de casa e faz... Tchum. E até hoje eu me vejo fazendo isso, sabe? Ele falava assim, eu sei quando a Patrícia vai sair, porque ela faz tão rápido as coisas, que Deixa de repente... tudo em ordem. Mas tudo. E, de repente, ele falava assim, eu escutava a abadia já buzinando para elas saírem. Eu sempre fui muito assim, muito afoita nas coisas que eu faço. Então, você conseguia dar conta de tudo. Eu conseguia fazer, sabe? Eu não tinha assim, eu tinha prioridades, não era só, por exemplo, deu o serviço, eu estava de inteireza de coração ali dentro. Eu estava trabalhando, focando. O meu horário de estar na casa do Senhor, pronto. acabou. Ali, eu falava, eu não vim perder tempo. Eu entrei dentro do culto, eu vim cultuar o Senhor. É isso mesmo. E fiquei ali. Olha que benção. E Foi você está na Igreja Assembleia de Deus até hoje? Eu estou na Igreja Assembleia de Deus. Hoje, assim, eu tenho a honra, para mim é uma honra. Uma vez por mês eu sou a professora da Escola Bíblica Dominical. Legal. Me dá um desespero que você não tem noção, mas quando acaba, eu louvo a Deus, porque eu vi Deus trabalhando ali. A sua missão, né? Para mim é muito bom. É verdade. É muito difícil, é muita responsabilidade. Nossa, é verdade. Mas só que tem uma coisa, tem tido bons frutos. Porque você lembra da sua infância, né? Aí você fala, eu tenho algo para ensinar para essas crianças. Eu tenho cicatrizes, né? É verdade. Hoje eu sou professora de adultos. Ah, de adultos? Sou de adultos. Ah, de adultos. Mas os adultos também têm cicatrizes, Sim. né? Não, hoje eu formo mães para cuidar de filhos. Isso, olha só. Isso é muito bom. Muito bom. Né? Importante. Isso é muito bom. Ô, Patrícia, e quando foi que você percebeu, então, que Deus estava te chamando para liderar o Desperta Débora? Conta pra gente aí, o seu filho do meio, né? Sim. Começou a se afastar dos caminhos do Senhor, Sim. tal, e aí você começou a ficar triste por causa disso. Verdade. Conta toda a história lá para que você me contou. Eu sempre fui uma mãe muito rígida, Roberta. Mas, assim, extremamente rígida. Eu falei assim, os meus filhos, eles vão ter mãe. Então, eu não vou deixar eles pender para nada.
que for errado. Sim. Então, eu pensava assim, gozado que eu chegava a visualizar. Eu tenho uma corda, eles estão amarradinhos. Se eu soltar 5 centímetros, amanhã ele vai querer 10. Então, eu cuidava. Eu me lembro que o meu filho, ele era noivo, hoje ele é casado, né? Esse O do mais meio. velho. O mais velho. Hoje ele é casado porque ele tinha horário para chegar em casa. Olha só. 11h15 era o máximo, né? E então, assim, eu sempre fui muito rígida. E, como eu disse, no momento de prosperidade nossa, que eu me lembro que eu comprei uma casa e depois eu comprei os terrenos da frente, o barracão da frente, e nós crescemos. E quando nós crescemos, eu parei assim, e eu estava na janela da minha casa e eu olhei e falei, puxa, olha, quando que eu ia imaginar que eu ia adquirir esses imóveis, né? Que coisa boa. Aí eu olhei e falei, mas meu filho não está na igreja, porque ele começou a diminuir. Por causa do trabalho, talvez? Não, ele simplesmente assim, depois que ele ficou já moço, adulto, né? Amanhã eu vou, hoje eu não quero ir, não quero ir. E ficou, e parou, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, meu filho está indo para o inferno. Você falou, isso não está certo. Eu vou perder meu filho, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, puxa vida, né? Eu conhecia o Desperta Débora, que é um movimento de mães, é um departamento de mães que oram pelos filhos. Por quê? Porque, assim, ninguém ora por um filho como uma mãe ora. É verdade. Né? Verdade. A gente, quando ora por um filho, eu falo, eu não oro, eu clamo, eu gemo, né? É verdade. Sai de lá da alma. Então, eu procurei o Desperta Débora em Bauru. Ele é mundial, né, o Desperta Débora? É mundial mesmo, sabe? Já agora está completando 30 anos, né? Tanto no Brasil como fora. Olha em só. muitos países tem o Desperta Débora, né? Aí eu comecei a procurar o Desperta Débora. Para você fazer parte. Para mim fazer parte. Sim. Só que então tinha dormido. Parou. Estava dormindo aqui. Estava inativo. Estava inativo. Né? Tinha sido uma potência. Tanto é que impactou tanto tempo, né? Falei, vou procurar o Desperta Débora para me ajudar pelos meus filhos. Eu escuto isso desde criança. Então, e é isso que eu quero dizer. Mães que têm problema com os filhos, vem pedir socorro. Né? Vem pedir socorro. Porque se o Senhor responde à oração de uma mãe, imagina, milhares de mães orando junto. Verdade. Né? Então vai chegar lá, né? Na presença de Deus, muito mais. Verdade. Né? Então, o que eu falei? Eu falei, vou procurar. Só que eu não consegui mais achar. Não consegui. Havia, assim, parado um pouquinho. Aí eu falei, mas eu vou ligar para a Abadia. A Abadia, ela é de Franca, minha amiga, e eu sei que o Desperta Débora em Franca está ativo. Estava funcionando. Ela é minha amiga, acompanho ela pelo Facebook. E a Abadia, ela era uma líder lá? A Abadia, ela é coordenadora de cidade e região. Tá. Como que funciona o Desperta Débora? O Desperta Débora funciona assim, cada cidade tem uma coordenadora. Certo. Tá? Então, essa coordenadora, ela vai nas igrejas e ela apresenta e ela coloca uma coordenadora de igreja ali naquele local. Entendi. E quando ela quer falar com aquela igreja, ela não precisa ir lá na igreja. Sim. Sempre estamos na igreja. Certo. Tanto é que a gente vive se encontrando nas né? igrejas aí. Mas eu falo direto com a coordenadora da igreja. Vai ter, por exemplo, nós vamos marcar, acabamos de marcar, ninguém sabe ainda, só você agora. Agora todo mundo vai saber. Dia 16 de agosto, nós vamos ter um trabalho, você já está convidada. Vamos ver o que você vai fazer lá. Já vamos abrir uma janelinha para você aí, lá, hein? Queremos você lá. Então, nós vamos convidar Bauru todo para fazer na terceira IPI, na Alameda das Margaridas, 7h35. Nós vamos estar lá. Então, o que acontece? Eu não fui lá para tratar. Eu conversei com a coordenadora, e a coordenadora conversou com tudo, resolveu. Chama as mulheres. Conversou com a diretoria, com a igreja. Pode? Então, agora, nós vamos divulgar, como estamos fazendo aqui. Já estamos divulgando. Já está divulgado. Dia 16 de agosto, todos vocês que são mães. Terceira IPI vai ter um trabalho de mães para vocês. Uau. E você vai. Amém. Se Deus quiser. Então, eu falei, a Abadia ela é coordenadora. Como Franca cresceu, ela começou a ser coordenadora regional. Então, ela pega Franca e as cidades vizinhas, Batatais, ela vai, né?
E eu falei, vou falar com a Badia. Para saber se ela sabia de algo aqui em Bauru. Não tinha como saber, porque ele não sabia, não tinha Ela mais. não tinha mais. Isso era um fato. Tá. É para ela adotar o Rafael. Ah, entendi. Você queria né? que alguém adotasse o Rafael em oração. Porque nós, do Desperta Déboras, nós oramos pelos nossos filhos biológicos. Sim. Mas nós geramos filhos de adoção. É verdade. São filhos de joelho. É. E é uma coisa assim tão real que normalmente nós estamos com a BU, né? Que são os jovens universitários. E é uma Vocês coisa. oram por eles. Nós vamos lá no culto e cada Débora adota um filho. Ah, que lindo, porque eles estão longe da família, né? É nosso. Olha, é nosso, que lindo. sabe? E eu tive uma experiência que um dia teve 26, são novos calouros. E naquele dia foi 26 Débora. Olha que lindo, Entende? né? Que bênção. São coisas assim que nós temos visto Deus trabalhar. Amém, Não amém. somos nós. É. Senão nós já teríamos parado. É verdade, verdade. E eu peguei e procurei pela Badia, porque eu morei 7 anos em Franca. Tá. E eu conhecia muito a Badia, nós andávamos muito junto. E nós íamos toda manhã na oração. Todas. À tarde, nós íamos num círculo de oração. E de noite, nós íamos no culto. Então, era cedo, à tarde e à noite, nós estávamos, né? Então, ela me conhecia. E ela conheceu meus filhos. Então, ninguém mais do que ela para cuidar do meu filho. Para orar para o Rafael. E ela falou assim para mim, lógico, orar eu vou. Mas você vai fazer alguma coisa aí em Bauru. Eu falei, Badia, Como, né? como, né? Mas antes, quando eu fui procurar a Abadia, o que eu quero dizer da Abadia? Que me ensinou. Eu cheguei lá, no meu lugar, já tinha uma outra pessoa colada na Abadia. Uma pessoa chama Lucilene. Lá de Franca lá também. de Franca, colou na Abadia, no meu lugar. Entendi. Falei, peraí, né? Perdi Agora o eu estou meu em Bauru. Eu peguei, olhei bem na Lucilene. Falei, não vai dar certo, que ela é mais bonita. Falei, mas o que é, né? Aí eu olhei, a menina tem não sei quantas faculdades. Falei, não deu certo. Não deu certo. Mas, menina, é o amor. Porque a Abadia me segurou na mão direita, a Lucilene na mão esquerda, me puxou e falou, nós vamos cuidar do Rafael. Te impulsionou. Nós vamos. E uma das coisas que elas nunca fizeram, como líder, que eu aprendi, ela nunca deu um passo e deixou eu para trás. Certo. Então, hoje, eu nunca ando sozinha. Sim. Você percebe quando eu chego? Sim, já chega com um monte. Já chego com um monte. Vai um monte ou de é mulherada. ônibus, ou é... Mas, sabe? A Patrícia chega fazendo festa. Chego. Você viu a mesa que estava Eu vi. no Desperta Foi Débora, coisa lá em mais Perdeneiras? linda. Que Foi mesa coisa maravilhosa. Grande. Foi né? demais, foi uma benção. E que pessoal alegre. Verdade. E mulheres feridas, que se você olhar para cada mulher, você vai ver cicatrizes tremendas. É verdade. Mas mulheres que fizeram das suas cicatrizes um altar de oração, Sim, sabe? é verdade. E eu aprendi isso. Aí a Badia falava assim com a Lu, você, Patrícia, vai procurar mulheres aí, vai formar o Desperta Débora. Vai, eu falei assim, eu vou procurar. Aí eu fui na pastora Eide Ascar, que é uma... Meu Deus. Da Igreja Vineyard aqui de Bauru. Eu aprendi tanto. Ela falava, Patrícia, o que acontece com você? Você chega perto de mim, você tem medo de falar comigo. Que às vezes eu pedia para alguém falar com ela. Eu falava, mas é um respeito tão grande que chega a ser medo mesmo de falar. Olha. E ela falou, não, me abraçou. Eu falei, pastora, assume. Ela falou, filha, agora não dá mais, minha idade. E eu falava para Deus, quem é a mulher que o Senhor capacitou? Qual que é a mulher capacitada para assumir esse trabalho em Bauru? Aí Deus falou para mim que ele não queria ninguém capacitada. Olha só. Ele queria uma pessoa que tivesse tido experiência. Na verdade, ele buscava era uma intercessora. É verdade. Era uma pessoa que, ao ver a dor daquela pessoa, sentisse a mesma dor e transformasse aquilo em oração. Porque, às vezes, a dor é tão forte que a pessoa está prostrada. Sim, sim. E Deus tem abençoado. Porque eu vou lá, abraço meu Deus, contra eu oro. Né? Amém. E eu falei para a Badia, Badia, não consegui ninguém. Tem que ser você, só você que não enxerga, tem que ser você. Pastora Eide, tem que ser você. Patrícia, falei, meu Deus, né? Mas eu queria uma pessoa capacitada e eu não sabia que Deus tinha me escolhido. Desde criança. Não sabia. E aconteceu uma experiência assim, no dia 11 de junho de 2020, até então nós já estávamos... Durante a pandemia, Pandemia, que ninguém entrava, ninguém saía. Meu Deus. O que aconteceu? Já estávamos trabalhando
com o Desperta Débora, aqui em Bauru. Você já estava ativando Estava ele. ativando, mas todo mundo que eu conhecia, eu colocava no grupo de Franca. Certo. Então, Do grupo da Abadia. No grupo da Abadia. Tá. Tudo. E eles, Franca, foi de um, sabe, de um amor. Eles não Acolheram. falaram, mas não é porque é Bauru, não. Pelo contrário. Acolheram nos vocês. abraçaram, nos receberam. Tanto é que eu sou apaixonada por todas lá. Que bom, que todas, todas mesmo. Tenho, esses dias eu viajei para lá uma vez com a pastora Eide, eu sentava a irmã, Patrícia, eu já levantava. Aí a pastora falou, você conhece todo mundo? Conheço todo mundo. Porque, Roberta, eu nunca vou me envolver com você se eu não fazer um fuso, sabe? Eu não sei ser amiguinha assim de... Você faz o laço mesmo. Com certeza. Aí, continuando, nós começamos assim a ganhar corpo, muitos membros. Jogava lá e juntava uma e juntava outra. E quando eu estava descendo a rampa do Flex, me veio um WhatsApp. Estava eu e meu esposo, que nós estávamos comprando umas guloseimas, porque a minha nora estava internada para nascer o meu neto. Mas ela é tão pequenininha e o menino não nascia de jeito nenhum. E naquela pandemia ninguém podia visitar. Eu não visitei. Uau. Eu conheci o meu neto na casa, eu não pude ir no hospital. Olha só. Você imagina? Que coisa, que né? Coisa triste. Que época que foi aquela. Que época. Aquela época, né? Foi difícil. Foi muito difícil. Quando eu estava descendo a rampa, o sogro do meu filho, o Washington, falou, Patrícia, nasceu. Quando falou nasceu, porque não nascia, a criança não nascia, coroava, não nascia. Quando nasceu, me deu uma alívio. Gratidão tão grande que eu falei para Deus, eu vou assumir o Desperta Débora. Olha só. Eu vou assumir. Deus fez nascer em você também. Sabe, falei, vou assumir. Aí eu falei para a Badia assim, olha que essa frase que eu quero que você entenda. Falei, Badia, eu procurei uma pessoa, Desperta, a Débora está dormindo. Eu não sei fazer nada. Você sabe fazer nada? Eu não sei. Mas, na verdade, eu tinha aprendido com aquelas mulheres que queriam me matar de tanto orar. Eu só sabia orar. Era o que você precisava. A única coisa que eu sabia fazer, sabe? Aí eu peguei e falei assim, mas eu quero fazer um barulho nessa cidade que eu quero acordar essa cidade. Glória a Deus. E hoje... Você sabe que Bauru despertou, você tem visto a potência, sabe? Eu também queria dividir depois uns testemunhos que me alegram muito, né? Mas Bauru hoje não é mais Hoje, nós não somos mais de Franca. Agora tem o próprio grupo. grupo. Eu sou a coordenadora. Antes, olha só, eu não queria ser nem de igreja. Então, agora eu sou coordenadora de cidade? Não. Hoje eu sou de região. Olha só. Porque Bauru cresceu numa amplitude que nós, vira e mexe, estamos Ourinhos, Lins, Pederneiras. Nós trovamos em Pederneiras. Viajando por tudo. Né, Marília. Assim, todas essas cidades hoje, por enquanto, ainda pertencem à região de Bauru. Olha só. Sabe? E a gente cresceu muito. Que bênção. Muito mesmo. E hoje, qual o tamanho do exército aí? Olha, aqui em Bauru, nós temos na ativa, não é simpatizantes só, né? Em torno de 500 a 600 mulheres mesmo. Fora simpatizantes. Né? Porque você viu os nossos congressos, quando vem, ele lota mesmo. E, graças a Deus, nós temos grupos de mulheres que oram. Por exemplo, eu posto minha oração, eu estou em torno... Eu, hoje, pertenço a uns 17 grupos. Né? E a gente, todo dia, manda uma palavra... uma oração, você acompanha. Você E a gente, todos os dias, e tem os pedidos de oração, a intercessão, e tem os trabalhos que nós vamos mesmo. Que a igreja chamou, a gente está lá. Glória a Deus. Muito. Eu estou vendo essa camiseta aí, Até o Último Filho. É do Desperta Débora essa camiseta. Sabe por quê? Fala, conta. Nosso objetivo é alcançar até o último filho. Até o último Não filho. vai ficar nenhum. Nós não geramos filho para povoar o inferno. É verdade. Para povoar a biqueira. Não, nossos filhos. Até o último filho. Amém, amém. Pertence ao Senhor. Mas você já sabe, que você já deve ter ouvido eu falar. Qual é o filho que dá mais trabalho, não sabe? Já falei? Já. É o filho da sogra. Porque muitas mulheres, eu percebo, que têm paciência e têm foco de orar pelos filhos. Mas nós temos que orar pelo filho, todos os filhos. O nosso marido é filho da minha sogra. E a gente tem que orar mesmo. Mãe não desiste do seu filho. Não pode. E não podemos desistir. E se é até o último filho,
eles estão no meio. Amém. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, é isso. Glória a Deus. E tem sido muito bom mesmo. Amém. E conta pra gente, então, um testemunho aí, porque nosso tempo está correndo, estamos quase chegando no final. Já, você acredita? Eu tenho um testemunho. Conta pra gente um testemunho. Que, assim, eu quero dizer para você que Deus sempre vai nos surpreender. Eu sei que você é uma mulher de Deus que tem experiência e sabe. Amém. Deus sempre vai nos surpreender. Sempre. Uma certa vez, uma irmã entrou no meu Facebook, no meu WhatsApp, e falou para mim assim, ora pelo meu neto. Meu neto, um menino tão bom. O meu neto, ele sempre frequentou a igreja, né? Pessoa de dinheiro, né? Mas um dia ele conheceu uma pessoa na favela. E ele abandonou tudo, hoje mora lá e mexe com drogas e, sabe? E quando nós ouvimos aquele testemunho, parece que doeu tanto o meu coração, mas tanto o meu coração, que, menina, eu queria que você abrisse meu WhatsApp hoje, a avó dele falando para mim sobre esse menino. Então, nós oramos. E cada dia, como ele está pior, como ele está, não está bem, não veio, não voltou. Ele abandonou uma noiva que eles tinham dentro da igreja, sabe? E, de repente... Tudo por causa de drogas. Tudo por causa conhecer uma moça que não tinha... Não fazia, sabe, parâmetro para ele. E, de repente, o que aconteceu? A noiva, tentando segurar, engravidou dele. Ai, ai, ai. Mas a outra também engravidou. Nossa, mas que olha rolo. que situação. Nossa. Como? E a gente sempre pensando que o que Deus ia fazer. Colocar um pouquinho de juízo no moço e ele ia voltar para a noiva e ia continuar. Não. Deus fez uma obra de salvação naquela moça. Que morava naquele barraco. Uau. E aquela moça hoje é uma mulher de Deus. Nossa. Transformadas, são casados, tão alicerçados, e a criança é que nem irmãos gêmeos. Olha que coisa. Então, eu fiquei impressionada de ver o que Deus fez, porque eu já tinha desenhado o projeto. A gente queria Deus. algo, mas Deus faz Deus totalmente faz o mais diferente. difícil. Ele quer mostrar para a gente que não tem difícil, sabe? E é Ele que faz. Ele que faz. É verdade. Um outro testemunho que eu quero dar é de uma mãe que o filho falou, mãe, não aguento mais. Não saía das drogas. E foi morar na rua. Por quê? Porque a pessoa estando morando na rua, ela perde até a dignidade. Verdade. Essa pessoa, ela perde, assim, a vergonha, ela começa a pedir, roubar e fazer as coisas, mas alimenta. E nós orando, um dia, o portão abriu e ele voltou para casa, sabe? É fruto de oração. Outro dia, mas só que, assim, o trabalho, não é porque voltou que você vai abaixar a guarda. Eu tenho comigo uma expressão, Roberta, que você vai me dar razão. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Deus vencia. Se ele abaixasse, então nós como mãe, não podemos abaixar a guarda. Né? Então, a gente continua orando. Sempre. Então, outro dia, eu estava conversando com uma mãe fora de Bauru e eu perdi o sono. Eu peguei e mandei um WhatsApp para ela. Né? Eu vi que ela estava online, eu peguei e mandei um WhatsApp. Falei, como está nosso filho? Ela falou, ele acabou de entrar aqui dentro. Graças a Deus. Ele estava saindo para a rua e ele pôde ouvir o meu áudio de oração ali. Isso é uma experiência que ele pôde entender que Deus tinha compromisso com ele. Sim. E o último, para não esgotar o tempo. O último eu preciso contar. De um homem, um moço novo, casado, que abandonou tudo por causa de drogas, perdeu uma família, perdeu tudo. E ele morava na rua, ficava pedindo esmola, Virou mendigo. Virou. Nossa. Virou. E eu oro para Deus fazer um êxodo nos faróis, na Marquises, sabe? E a gente ora todos os dias, ora sobre este filho, mas todos os dias. Olha só. Sabe? E um dia, esse moço, a irmã dele tinha acabado de ganhar um bebê, e ela estava andando na rua, que ela ia no banco. E, de repente, ela passando assim perto do Bradesco, esse moço olhou e falou assim, é seu filho? A própria irmã viu o mendigo, conheceu naquela situação, sabe? E aquilo não adianta, eu vou lá na Rua Paz Leme, 227, lá em Marília, eu lembro de tudo que eu passei, falei, não, né? E todos os dias, hoje,
esse moço está muito bem, está trabalhando. Graças a Deus. Já está morando, né, numa casa própria. As orações foram respondidas, sabe? Deus então. resolveu. Então, Amém. é isso que eu falo. Se o Senhor ouve a oração de uma mãe, imagina demais. Então, nós seguramos mesmo uma na mão da outra e falamos... Se você está cansada agora, descansa, porque eu cuido do teu filho. É verdade. Eu cuido. O céu assim, treme. O céu treme quando as mães oram. E tem tido resposta. Glória a Deus. Tem tido, sabe? Filhos que conseguem, sabe, assim, abandonar o vício. Mas, assim, e hoje estão casados. Amém. São muitas pessoas, que bom, assim. Que Isso bom. é muito bom. Nossa, muito gratificante. Muito né? bom. É muito. E outra coisa, me chamam de mãe. Aí. Me chamam, quantos me abraçam, filhos você ganhou? Muitos me tratam como mãe. Tá vendo? Mesmo. Como eu te disse, né? Hoje a minha filha Janaína me mandou flores. Olha aí. Eu fico toda feliz. Glória a Deus. Sabe? Porque o meu amor, eu não consigo diferenciar. Aquela pessoa que ouviu, que se tivesse recebido uma ajuda naquele tempo, teria sido aliviada, Sim. essa pessoa não deixa o tempo passar. É verdade. É para já. É verdade. Se pedir ajuda, eu saio correndo na hora. É isso mesmo. Deus te levantou para isso. Glória a Deus. Patrícia, agora para a gente terminar, a gente vai fazer um bate-volta. Você vai tentar responder para mim assim, com uma frase curtinha. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu quero que você fale a primeira coisa que vier na sua mente. Vai. Um versículo que te sustenta. Um versículo que me sustenta. É Salmo 142, versículo 7. Tira minha alma da prisão para que eu te louve. Amém. É isso que eu falo quando eu vejo um filho aprisionado. Essa alma vai sair dessa prisão. Amém. Para que eu te louve. Amém. Um louvor aí que toca a sua alma. Um louvor que toca a minha alma. Poxa vida, é aquele assim, teu nome é cura, sabe? Você é cantora, sim, você sabe. Vai sim. agora, você fala qual que é. Teu nome é cura, é poderoso. Esse daí. Teu nome é vida. Amém. Eu entendo que este louvor é uma oração. É verdade. Sabe? Quebra as barreiras, cadeias, destrói as muralhas, quebra a cadeia. Então, quando eu vou em algum trabalho, né, eu sempre levo uma cantora, que já que eu não sei cantar, eu vou agradar as cantoras, né? Isso aí. E eu levo, graças a Deus. E eu sempre falo, põe esse louvor, canta esse louvor, porque esse louvor é uma intercessão. É verdade, que benção. Eu faço isso. Benção. O que você ama fazer nas suas horas vagas? Bom, você sabe que como você é escritora, eu sou leitora. Então, eu leio, até lancei, você viu, né? Que nós temos nossa interação no grupo. Nós lemos a Bíblia de capa a capa. Sim. E quantas mulheres, quanto testemunho. Quantas vezes você é testemunha que nós já lemos a Bíblia de capa a capa. Então, é leitura da Bíblia. Eu estou lendo de novo. Eu já li uma vez, agora estou lendo de novo. Você vê lá no grupo, as mulheres fazem áudio de capítulos mesmo. Né? Então, ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia. E como eu participo de vários grupos, você entende? Você fica... Mas eu faço. Faz isso aí. Porque eu tenho que fazer. É verdade. Patrícia, uma mulher que te inspira. A avó Cida me inspira. Sua avó? Ela não é minha avó. Ela me inspira porque ela foi tão rígida comigo. Só que eu já escutei dela. Ela falou assim, a Patrícia, ela nunca respondeu para mim. Olha, que lindo. Mas eu fazia as coisas, quando eu estava indo para a igreja, que eu queria, eu não sabia fazer nada, eu errava muito. Eu era uma pessoa muito difícil. E ela me corrigia. Eu falei, não sei como eu nunca apanhei dela. Tá vendo? Mas ela me corrigia, mas ela nunca largou da minha mão. Que bom, que bom. E a Badia também. Que também. Nunca me largou para trás. Eu ficava impressionada de ver. Esses dias eu entrei num grupo, eu estou lá como administradora. Falei, meu Deus, mas ela sempre me colocou numa posição que eu não devia estar. E a Lucilene, que nunca. Assim, por exemplo, quando eu cheguei, que ela já estava lá, ela poderia. Não, nós nos unimos em amor. Eu me inspiro nessas Graças mulheres, a Deus. né? E continuo andando. Que bom, que bom. É muito bom. Que bom. Maior lição que você aprendeu como mãe? Como mãe. A maior lição que eu aprendi como mãe. Eu posso até chorar. A maior experiência que eu tive como mãe foi numa época de fraqueza minha. O meu filho Bruno, ele olhou para mim e disse assim, tenho tanta saudade daquela mãe que eu tinha. Eu dei uma parada, Roberta, mas assim, eu voei no espírito. Uau. Por amor ao meu filho. Nossa. E se ele ouvir esse podcast, ele vai saber o dia, a hora, minha nora também. Porque quando eu quis abaixar a guarda, ele pediu socorro. Ele falou, eu tenho saudade.
Eu quero aquela mãe. Uau. E isso Te me motivou. levantou. Nossa, meu Deus, posso estar doendo, posso estar como for, Mas estou vai. de pé. Ai, Estou glória de a pé. Deus. É isso Foi, mesmo. que experiência que eu tive, você imagina. Os filhos Como mãe. fazem isso com a gente. Os filhos Como fazem mãe. isso. É verdade. Eu conto isso no meu livro de depressão, que é o meu filho Gabriel, esse que você Esse conheceu livro agora eu fiquei há pouco. apaixonada, você já viu, né? Ele me ajudou também em momentos de depressão. Ele falava assim: mamãe, por que você está chorando? Eu te amo tanto. Então, Ele falava para mim. E não é um gatilho pra Nossa, gente? eu falava, meu Deus, o meu filho está falando para mim, né? Aí ele falava, sorria, mamãe, sorria, eu te amo tanto. É um gatilho, né? Meu Faz Deus. a gente tirar força, da fraqueza a gente tira força. É verdade. É bíblico É isso. isso, o filho faz isso com a gente. É muito bom. E o maior desafio na sua fé? Da fé, né? Menina, eu fico impressionada. Eu falo para Deus todas as vezes, que nem agora sábado, dia 19 de abril, nós vamos estar em Fernão, na cidade de Fernão, e eu vou trazer a palavra. Eu falo para Deus assim, Senhor, que loucura eu aceitar esse desafio. Eu tremo tanto na hora. Mas Deus é que usa, né? Mas na hora, depois que eu percebo que Deus usou, É verdade. que Deus que falou, É. mas é o maior desafio meu. É quando eu aceito. E eu sou afoita. Se você chamar, eu vou. Olha você viu só. que eu tô aqui, né? Então, ela estava nervosa, gente. Agora há pouco ela estava nervosa. Mas já passou, já né, passou, Patrícia? já É passou. só os primeiros minutos. Sim, não. Eu vou nervosa, eu vou doente, eu me lembro de um dia assistir um culto com... eu estava com dengue, estava mal, mas eu tinha que estar naquele trabalho. E eu estava naquele Olha aí, trabalho. e Deus usa, né? Daí E Deus honra, fala meu Deus. através da gente. Meu Deus. Glória a Deus, Muito. que bom. E para nós encerrarmos, eu queria que você falasse para as mulheres, né? Você pode olhar naquela câmera ali. Olhando aquela câmera O ali. que é ser uma Débora nos dias de Tá hoje certo. e convidar as mulheres para serem uma Débora. Ser uma Débora é assim. Ser uma Débora é ser mãe. É não desistir dos seus filhos. É você não entregar a vitória para o inimigo. É você saber que os seus filhos, eles são flechas nas tuas mãos. E como são flechas na tua mão, você atira ela onde você quer. Então, veja bem, é se colocar em oração. Se você não tem palavras de oração, não tem importância. Vem até nós, que nós vamos nos unirmos e nós vamos caminhar junto. A hora que teu filho está tendo aquele pico, que você está precisando, que está te doendo, nós estamos lá assoprando e colocando a causa em oração. E pode ter certeza que toda a nossa oração tem resposta e que ninguém ora por um filho como uma mãe ora. E se a oração de uma mãe ela tem resposta de Deus, ela impacta Deus, imagina milhares de mães orando junto. Então, se una nós estamos aqui te esperando. Olha, qualquer lugar que você procurar, na página do Desperta Débora, no meu Facebook, vai ter o meu WhatsApp, eu estou sempre acessível. Amém. E deixa o jargão aí da Desperta Débora. Certo. Como que é? Desperta Débora, mãe de joelhos, filhos de pé. Aê! Até o último filho. Todos. Amém, Amém? amém, amém. Glórias a Deus. Muito obrigada. Pati, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer. Estou assim, por eu muito estar feliz aqui. hoje. Foi muito difícil, mas eu quero dizer que em tudo eu fui mais do que vencedora. Que bom, que bom. E eu faria tudo de novo. É, Interessante isso. é verdade. Faria tudo de novo. É verdade, graças a Eu Deus. quero te agradecer. Sabe que eu te admiro. Muito sabe obrigada. que eu tenho seus livros, né? Eu Muito quero obrigada. te agradecer. Eu Isso, agradeço a Deus viu? pela sua vida, Muito por ele obrigada. ter me colocado no seu caminho e ter colocado você no meu Nossa, caminho. para mim é uma né? honra, sabe disso, A gente se né? conheceu assim, através de uma pastora amiga nossa, né, lá de Certo. Pederneiras. Querida, não? Muito Pastora querida, Renata, pastora querida. Renata. E nós nos conhecemos e aí começamos uma amizade e Deus tem Que levantado. coisa boa, né? Que honra. A gente, quando você está lá, eu faço questão de sempre te abraçar. Sim, eu fico agradeço. muito feliz por Eu isso. agradeço muito Viu? e estou Muito aí. obrigada por O que esse você espaço. precisar da minha Agradeço. ajuda como mãe, como mulher, tá? Eu já tenho, Conte porque comigo. você está sempre com a gente. Isso para mim tem uma valia muito grande. Muito conte obrigada comigo. por isso. Amém, amém. Viu? Gente, olha, foi demais esse podcast, então eu agradeço demais a sua presença, agradeço a Deus por ter Deus toda trazido, glória. né, você Agradeço até demais. aqui.
E eu quero pedir a Deus todas as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre esse projeto, sobre o seu ministério. Muito obrigada. Agradeço. Deus, ele faz coisas assim maravilhosas que a gente não espera. Ele nos surpreende, né? Muito bom. Ele faz além do que nós pedimos, do que nós sonhamos. Então, eu peço cada dia mais bênção, saúde, vida, capacitação do Espírito mesmo sobre a sua vida. Demais. Eu agradeço. Tá? Para que você continue trabalhando aí, não arreda o pé, não pare nunca. Não retroceda. Você é uma atalaia. É isso, é a palavra que me vem agora na mente. É uma atalaia aqui em Bauru e região para orar por nós, para os nossos filhos. Então, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada, Amém? viu? Então, tá bom. Uma honra. Amém. Meninas, mulheres, todas vocês que assistiram o nosso podcast, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse podcast, falou muito no meu coração. E eu espero que essa palavra, esse podcast de hoje, chegue em muitos lugares. Então, compartilha esse podcast. A Patrícia, eu tenho certeza que vai compartilhar muito. E acho que através de você vai vir muita mulher aqui, hein? Acho que eu vou, sabe disso, né? Eu acho que eu vou receber muitas mulheres para contar o testemunho aqui. Quase. Eu quero conhecer muitas mulheres de Deus aí. Vem aqui contar o seu testemunho para a gente também. Mas compartilhe esse podcast. Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você quiser saber mais sobre o Desperta Débora, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo também o contato da Patrícia, tá? Para vocês entrarem em contato com ela através do WhatsApp. Fazer parte também do Desperta Débora. Muito bem-vinda. Né? Sejam bem-vindas ao Desperta Débora. Eu também estou lá no grupo. Mas se você não quiser fazer parte, que você saiba que você precisa interceder pelo seu filho, você precisa interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu esposo. Você é essa atalaia que eu estava falando, que Deus colocou dentro do seu lar para interceder para a sua família, para ser a mulher que edifica a sua casa. Então, depende de você que a sua família seja forte, através da sua oração. Deus pode salvar o seu filho, Deus pode salvar o seu marido. Nossa, quantos testemunhos, né? Eu já ouvi, a Patrícia falou alguns aqui. Quantos testemunhos nós ouvimos diariamente de salvação, de cura, de libertação através da oração. Ainda mais de uma mãe que ora de joelhos sem cessar. Então, continue, não desista, fique firme, não pare de orar pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Vai valer a pena, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.